Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao painel KPMG Connect com o tema Como fica o ambiente trabalhista e previdenciário no pós-pandemia. Muito obrigado pela presença de todos. O meu nome é Pedro Andes, eu sou sócio líder da área de impostos corporativos e de assessoria trabalhista e previdenciária. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, todos nós temos aí percebido o quanto as relações humanas têm mudado durante a pandemia. E as relações trabalhistas, especialmente, têm sido muito impactadas, né? E por isso a gente traz esse tema aqui hoje para debate, né? E sob uma perspectiva do pós-pandemia, né? Ou seja, passados 6 meses de afastamento social, com todos os desafios que a gente está enfrentando, como que a gente enxerga as relações e o ambiente trabalhista e os reflexos previdenciários daqui para frente, né? Eu, pessoalmente, na minha função de liderar um grupo de mais ou menos mais de 200 pessoas, né, dentro da minha área de atuação na KPMG. A KPMG tem quase 5.000 pessoas hoje no Brasil. A nossa área de consultoria tributária tem 700 pessoas. Então, a gente percebe aí muitos desafios nessa gestão de pessoas, né, no ambiente em que a gente está vivendo. E a gente discute muito exatamente o que a gente vai falar hoje aqui, né? Qual vai ser o ambiente futuro, né, daqui para frente, né? Então eu posso falar um pouco da minha experiência, né? Alguns dos desafios que eu posso citar, por exemplo, como é que a gente se mantém próximo das pessoas, né? Como é que a gente mantém uma comunicação, uma proximidade, ainda mais na nossa cultura, né, latina, de que a gente, né, tá sempre junto, a gente se abraça, a gente se encontra, a gente conversa, almoça junto, né? Toma café. Então, acho que isso tem um impacto bastante grande nas relações pessoais e de trabalho, né? A gente tem uma vantagem na KPMG e que eu acho que nos possibilitou enfrentar essa situação talvez de forma menos traumática, que é o fato de que nós, como consultoria, já estamos acostumados a trabalhar de forma remota. A gente já tinha uma política de home office, a gente já tinha estrutura do ponto de vista de 100% das pessoas da área técnica, pelo menos, tinha o seu notebook, né? Mas isso não é a realidade de muitas empresas, né? Você teve empresas que tiveram que, de um dia para o outro, providenciar estrutura, equipamentos, né? Conexão remota, né? Que a gente já tem, mas nem todas as empresas têm para todo mundo. Então, são desafios que a gente enfrentou. Conseguimos aí resolver essas questões de uma forma rápida, mas nada é fácil, né? Então, todo o acompanhamento das equipes, a orientação à distância, a gente fazia isso parcialmente, né? Mas fazer isso 100% é diferente, né? Treinamento, nós tínhamos treinamentos programados para uma semana após ao fechamento do escritório, tivemos que fazer uma mudança emergencial e conseguimos tornar o treinamento 100% virtual, né? Um outro ponto super importante, a gente fala muito se fala às vezes de que o home office trouxe benefícios para muita gente, que você tem eventualmente mais proximidade com a família, etc. Isso pode ser uma realidade para algumas pessoas que têm estrutura dentro de casa tem a sua mesa para sentar, tem até um escritório, um espaço adequado para trabalhar e poder se concentrar, mas não é a realidade para muita gente, né? Até mesmo colaboradores nossos, que são pessoas que têm uma casa menor, que não têm tantas condições e têm dificuldade de trabalhar no ambiente doméstico, né? Porque tem filho, porque tem parentes, porque tem as suas dificuldades, né? Enfim, a gente trouxe aqui para esse debate, né? Convidamos aí, temos convidados super especiais, né? A quem desde já eu agradeço a presença, a participação. Eu acho que o debate vai ser muito rico, com visões diferentes. E aí eu passo a palavra para o Walter Schmido. O Walter é o nosso sócio líder da nossa prática de consultoria trabalhista e previdenciária. Walter, eu vou pedir que você apresente nossos convidados aí e dê início ao debate. Muito obrigado novamente a todos pela presença. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Também gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes e também para os nossos convidados.
Pedro, conforme você falou, né, realmente esse ano de 2020 tem sido um ano de mudanças e de quebra de paradigmas importantes na área trabalhista e na área de recursos humanos. Eu até brinco com os meus amigos advogados trabalhistas que a gente sempre reclamou que o ambiente de norma trabalhista era monótono e sem muitas mudanças, mas esse ano a gente não pode reclamar, né? Que desde o início de março a gente realmente tem sido bombardeado com novas normas e novos regramentos. Tá? A pandemia do novo coronavírus impôs uma mudança radical, né, na gestão do trabalho e mostrou alternativas que antes não eram exploradas pelas empresas e podem, claro, trazer resultados positivos. Tá? E com o final da pandemia, fica a pergunta, né? Qual será o novo modelo de gestão da área de recursos humanos e do ambiente trabalhista? Bom, para discutir esses temas e falar quais são os principais desafios que teremos pela frente, a KPMG tem o prazer de contar com esse painel, com a presença do José Maia, que é o auditor da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho e integrante do Comitê Gestor do E-Social, a Renata Andrade, Senior Associate de Recursos Humanos e Head de M&A Consulting da Mercer, e também o Luiz Lira, que é o Diretor Corporativo de Recursos Humanos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, aqui de São Paulo. Tá? Lembrando que os participantes desse painel podem fazer perguntas para os painelistas, tá? Através da ferramenta, basta clicar numa caixinha ao lado de perguntas e digitar sua questão. Ao final do painel, a gente vai direcionar aqui as perguntas para cada um dos painelistas. Tá? Bom, para iniciar esse bate-papo, e já passando a palavra para os nossos convidados, acho que primeiramente eu gostaria de ouvir de vocês como foi o início da pandemia, né? O que vocês observaram em termos de mudança no ambiente trabalhista, no RH, e quais foram os primeiros desafios que as empresas, ou vocês mesmos, né, enfrentaram. Maia e Lira, acho que eu vou ser cavalheiro, vou passar aqui a palavra primeiramente para a Renata, tá? E depois a gente ouve um pouco de vocês. Renata. Obrigada, Walter. Obrigada, Pedro. É um prazer estar com vocês aqui, discutindo um tema que está sendo muito comentado e impactando, né, todo o nosso ambiente laboral, né? Não tem quem não possa dizer que o seu ambiente não foi afetado. Então, o que eu posso inicialmente compartilhar com vocês sobre o ponto de vista de RH, que o distanciamento social imposto como resposta à pandemia levou muitas empresas a repensar e, em muitos casos, reestruturar suas práticas de trabalho, como muito bem pontuado pelo Pedro, pelo Walter. E o que a gente observou no início da pandemia? Que a prática do home office ela foi adotada para garantir a continuidade dos negócios, né? Porque imagina, e a gente tinha um cenário em que muitas empresas tinham no seu to-do estabelecer uma política de trabalho remoto, uma política de flexibilidade, mas que isso foi impulsionado pela pandemia. Então, de um dia para o outro, muitas empresas se viram obrigadas a colocar os seus empregados a trabalhar de forma remota, né? Muitas não estavam preparadas para isso, né? E também tiveram desafios, né? Então, o que a gente conseguiu coletar enquanto pesquisa? A gente, no começo da pandemia, a Mercer realizou uma pesquisa com mais de 600 empresas, em que nós observamos que 6% dessas empresas informaram que a implantação da prática da política ocasionou algum problema para a empresa. Por exemplo, 89% relatou que a implantação dessa política de trabalho remoto teve problema devido à não aceitação dos gestores e liderança. Por quê?
muitos não estavam preparados para fazer essa liderança e esse gerenciamento à distância, né? Uma coisa é você ter uma prática, fazer esses acordos com os seus liderados 1, 2 vezes por semana, estabelecer, né, o que é esperado. A outra é fazer esse gerenciamento 100% à distância. Então, realmente trouxe esse mito para a liderança que não era possível fazer esse gerenciamento à distância. Tá? E também 22% devido à interferência no ambiente familiar, como também muito bem pontuado, porque a gente, em conversa com alguns clientes nossos, realmente nós observamos que alguns empregados não tinham seu espaço, porque tinham outros membros familiares também trabalhando de forma remota, não tinha espaço na casa, né? Tinha as interferências, criança, e como fazer esse equilíbrio entre a vida profissional e o ambiente familiar. Então, eu ressalto que acho que esses foram os 2 principais desafios no começo da pandemia, né? Sem contar as questões de infraestrutura, e aí vem os outros desafios de menor relevância, né? Mas é isso que a gente conseguiu, eu posso ressaltar que foi os principais desafios, né, no começo da pandemia. Legal, Renata. Maia, eu geralmente brinco, né? Na verdade, a gente brinca que você sempre está do outro lado da mesa, né? Porque você faz parte da Secretaria de Trabalho e Previdência. Seria muito legal ouvir de você também como foi esse período, né, de início de pandemia e quais foram os desafios para você. Maia, acho que você está no mudo. Bom dia, Renata, bom dia, Lira. Agora sim. Bom dia, Renata, bom dia, Lira. Agradeço muito, Walter e Pedro, aí essa oportunidade de estar falando aqui sobre esse tema. Então, você falou agora e era exatamente o que eu estava pensando. Eu vendo o Pedro falar sobre a KPMG, essa mega empresa com a matriz de comunicação maravilhosa, tomando as providências de forma ágil para poder lidar com algo, com a surpresa, com algo, um momento de crise. Eu fiquei pensando nós aqui do outro lado, ou seja, o governo. O governo, em muitos momentos, batendo a cabeça, você tendo não só um governo federal, tendo os governos estaduais e municipais, um ruído enorme, você não tendo só o poder executivo, você tendo o legislativo, e você estando na posição de protagonista para mostrar os caminhos e as soluções para lidar nesse momento. Então, é uma contingência bem diferente de uma empresa privada e, ao mesmo tempo, uma demanda enorme. Então, se a pergunta era como foi nesse primeiro momento e os desafios que se mostraram, eu acho que foi até se conseguir assumir o papel de liderança nessas mudanças, e se no passado houve algum marasmo em termos de produção normativa na área trabalhista, e que é muito pouco, mas hoje os comentários que a gente ouve são as pessoas desesperadas dizendo: eu não sei se vou dormir e vou acordar com uma nova medida provisória, ou se aquela foi revogada, ou se aquela caducou. Enfim, eu diria que o que mais nos pegou foi a necessidade de, numa estrutura dessa, ter que gerar uma produção de uma solução muito rápida. E isso nos chamou muita atenção, e eu acho que todos os nossos problemas eles emergiram e saltaram aos olhos nos ruídos, nos problemas das medidas provisórias, seja no judiciário, seja no próprio ambiente político. Você teve a solução trazida para ajudar as empresas numa medida provisória 927,
que saiu, salvo engano, no dia 22 de março. No dia 23, tinha uma outra medida provisória revogando o artigo 18, que o presidente tinha assinado na véspera. Isso traduz o clima de ansiedade e eu diria, de ansiedade e de interesse em resolver logo os problemas que nós estávamos passando, mas eu só tive, todas as oportunidades que eu tive, foi de lembrar a todos que era um desafio muito grande, que estávamos correndo atrás de arrumar solução para que a gente consiga lidar, e sempre avisando as pessoas que o momento, isso vai passar. E quando passar, estaremos juntos, empregadores e empregados, um olhando para a cara do outro, e o que vai sobrar vai ser o que a gente construiu nessa fase de crise. Então, eu sempre lembro a todo mundo, olha, depois estaremos juntos e vai se ver quem pensou no outro, quem abriu mão de algumas coisas em função da crise para que a empresa sobrevivesse, e os empresários que também se lembraram que ali são pessoas que têm família e que têm um emprego para preservar. Essa foi eu acho que foi a mensagem que a gente tentou passar nesse momento inicial de desafio. Obrigado, Maia. Vou passar aqui para o Lira a palavra, Lira. Eu nem vou perguntar se foi tranquilo esse momento de pandemia, né, que você estava à frente aí no RH do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Se puder falar um pouco como foi, como está sendo e quais foram os primeiros desafios, eu agradeço. Olá, Walter, e a todos aí do painel. É um prazer estar com vocês aí, é um prazer a gente estar participando, tentando contribuir, né, com esse painel. É interessante ver vocês falando, né, assim, porque a gente está do outro lado, né? Então, eu participei de vários painéis aí e é interessante que a gente teve uma ambiguidade muito grande aqui. Então, assim, os principais desafios iniciais foi, assim, o surgimento dessa pandemia era aquela coisa que era o improvável e seguro, nós não sabíamos com o que a gente estava lidando. E assim, só bem rapidamente, para vocês entenderem, a primeira coisa é a insegurança das lideranças, né? Ninguém sabia como trabalhar essas questões, o medo dos profissionais, ainda mais nós que estávamos na linha de frente, né? Não sei se vocês sabem, nós tivemos que montar, que a toque de caixa foi uma operação de guerra mesmo, 700 leitos para atendimento de UTI, foi o maior covidário, né, do Brasil, né? Então a gente teve que desativar, Walter, eu acho que você conhece, né, o ICHC, que é o maior instituto, né, Instituto Central. Nós tivemos que desativar ele com todas as especialidades, pensem em um hospital geral, né, e a gente deslocar para todos os outros institutos, né, para que lá a gente conseguisse montar esse covidário. Então nós tivemos que contratar, né, e dentro de 2 semanas, 1.800 profissionais, né, voltado a esse atendimento. E de um dia para o outro, no nosso centro de atendimento ao colaborador aqui, nós tínhamos uma média de atendimento de 30, 40 profissionais por dia. De um dia para o outro, pulou para 300, 400, chegamos a bater a quase 550 profissionais no pronto atendimento para ser atendido com sintomas de Covid. Então, vocês imaginem, nós tivemos que montar tendas fora do SEAC, né, que é o nosso centro aqui, tivemos que pôr mais médicos para atender, tivemos que criar aí mecanismo de contratos rápidos também para pôr esses profissionais aqui para atender. Então, assim, foi uma operação de guerra mesmo, e assim, aí a gente analisa, tudo isso tem um reflexo trabalhista, e um reflexo em vários fatores, né? E aí, por um lado também, a gente pode até falar um pouquinho mais para frente, né? Quando você fala em teletrabalho, nós era o contrário, a gente precisava do nosso profissional aqui dentro, né? Então a gente teve uma demanda muito grande, né, dos profissionais acima de 60 anos, né, que fazem parte do grupo de risco, e que a gente não poderia abrir mão dessa mão de obra preciosa que é um profissional de saúde com tamanha experiência, né? Então assim, foi uma situação muito complicada que nós passamos aqui, né, e aí demandas, né, igual eu fico até contente de ver José Maia falando sobre essas indefinições,
de leis que eu falei, será que eu vou poder falar nisso, né? Porque é definido uma questão, agora chega o outro dia, já foi revogado e a gente fica nesse jogo, uma pressão do sindicato muito grande, né, perante a área da saúde, então as obrigatoriedades de EPIs, né, e a gente conseguiu manter isso com muita eficiência, né? E rapidinho, só para fechar, Walter, questão de alguns números, né? Então, nós tivemos aqui, em todo momento, eu acho que é importante a gente colocar isso, um hospital público, né? Em todo momento, a gente nunca passou de 10% dos nossos profissionais contaminados. Então, nós temos aqui 22 mil profissionais, né? E a gente teve também em torno de quase 700 prestadores de serviços que entraram para atuar no Covid, que foi parcerias com outros hospitais, como Einstein, Sírio, Beneficência Portuguesa, Oswaldo Cruz, e outros hospitais, que nos forneceram profissionais para que tivesse nesse enfrentamento dessa pandemia. Então, diante disso tudo, é um número que é muito assim importante para nós, para mostrar o tamanho da preocupação que nós tivemos com os nossos colaboradores, né? Então, o número maior que nós batemos aqui foi em torno de 2.600 profissionais contaminados, né, dentro desse tempo, mas é interessante também a estrutura que nós montamos, né, não só de acompanhamento médico, com psicólogos, assistentes sociais, né, e a gente teve sempre um retorno muito rápido desses profissionais na linha de frente, né. Mas aí depois a gente pode entrar mais em detalhes aí, que tem vários números aí para estar comentando também. Legal, Lira. A questão do teletrabalho, ela realmente, acho que foi um dos temas mais discutidos, né, no início e até agora, né, a gente está tendo muita discussão em relação a isso. Lembrando que o teletrabalho foi um regime aí trazido pela reforma trabalhista lá no final de 2017. Tivemos aí uma alteração, né, uma flexibilização da norma via a medida provisória 927. Tá? Renata, acho que você já falou para a gente um pouco em relação aos desafios iniciais, principalmente com relação ao teletrabalho, mas eu queria entender um pouco como fica no pós-pandemia, né? Você fez uma pesquisa com as empresas, você tem como falar um pouco como as empresas estão vendo o regime de teletrabalho no pós-pandemia? Das empresas que participaram, porque nós fizemos uma primeira coleta, né, no começo da pandemia, né, em que a gente observou que 70% das empresas participantes e respondentes, elas já tinham alguma forma de trabalho flexível, quer seja nas suas mais diversas vertentes, né, desde uma jornada flexível até mesmo o teletrabalho, né, passando pelo próprio home office, e a prevalência foi o home office. E já passado, então, 4 meses da pandemia, nós fizemos novamente uma pesquisa com mais 150 empresas respondentes, e nós observamos que a sua grande maioria, por exemplo, quase 100% das empresas respondentes vão, após a pandemia, estabelecer algum tipo de trabalho flexível, quer seja home office, quer seja o próprio teletrabalho com a jornada 100% de forma remota, né? Por quê? E o que motivou as empresas a pensar nessa nova forma de trabalho, né? E até mesmo a gente fala que é disruptiva, né? Porque isso mexeu com uma mudança transformacional e causadora de impacto, né? Em todo o ambiente que cerca as relações de trabalho. E a gente observou que um dos principais motivos foi a redução de custo. Então, a gente vê, principalmente aqui em São Paulo, grandes empresas que até então tinham 5, 6 andares, com a pandemia já estão reestruturando, né, essa parte de espaço físico
verificando qual é o contingente necessário para trabalhar, para voltar a trabalhar, né, no espaço físico, quais são as funções que podem trabalhar ou que de acordo com o fit da companhia, esse fit cultural e também estratégia de negócio, vão continuar trabalhando de forma remota. Mas posso dizer que, dos principais motivos, primeiro foi a redução de custo, foi a questão de aumento da produtividade durante a pandemia, também 65% dos empregados ainda não se sentem confortáveis em retornar ao trabalho, né, de forma física. E um dos aspectos que eu gosto também de ressaltar é que das empresas que instituíram ou home office ou o teletrabalho durante a pandemia, elas tiveram uma redução de custo, uma projeção de redução de custo de aproximadamente 18%. E as empresas que irão estabelecer uma política de trabalho flexível em todas as suas vertentes, né, mais principalmente o home office, 58% dessas empresas já estão fazendo projeções de ter mais reduções de custo em torno de 19%. Então, realmente, a nova realidade de trabalho vai ser essa. Nós não vamos voltar no que era anteriormente, né? Eu falo que é uma mudança sem volta, né? Então, acho que esses dados eu gosto de compartilhar, né? São os principais, né, que eu vejo na nossa pesquisa. Legal, Renata. Acho que um ponto importante em relação ao teletrabalho é em relação à caducidade, né, da MP 927, né? Existia realmente uma expectativa de que da MP fosse convertida em lei, o que não acabou acontecendo, tá? E aí, nesse caso, Zé Maia, a gente tinha uma flexibilização em relação à norma do teletrabalho, né, trazida pela MP 927, agora caiu, então a gente agora está fundamentado aí pela norma da reforma trabalhista, vigente aí desde final de 2017. Nesse caso, o que as empresas podem fazer, né, ou tem que observar para manter os empregados no regime de teletrabalho? Muda alguma coisa ou a gente tem que proceder com alguns processos? Então, Walter, essa profusão, essa enxurrada de novas normas trouxeram bastante mudanças na legislação trabalhista, sobretudo para o momento de pandemia. A 927 é um exemplo muito ilustrativo disso. E ela veio e flexibilizou diversas normas para facilitar a vida da empresa, para ela se manter, flexibilizando normas trabalhistas, principalmente com relação às férias, com relação ao próprio teletrabalho. Ou seja, o que é que mudou na legislação que estava em vigor desde a reforma para a medida provisória? Qual foi a mudança trazida pela medida provisória? Foi flexibilizar para que o empregador pudesse unilateralmente alterar o contrato de trabalho para teletrabalho. Por quê? Porque a norma que já vigorava dizia que aquilo poderia ser feito desde que houvesse o comum acordo. A mudança foi basicamente essa. O que se esperava era que, com a transformação da medida provisória em lei, essa norma continuasse assim e não trouxesse nenhuma insegurança jurídica. Claro, só saberemos quais vão ser as interpretações, sejam dos tribunais e das inseguranças jurídicas trazidas posteriormente. Mas qual é a minha leitura tranquila com relação a isso? É que todos aqueles atos que se aperfeiçoaram durante o período de validade da medida provisória 927, ou seja, mesmo aquelas alterações contratuais, inserindo os trabalhadores, mesmo que unilateralmente, no regime de teletrabalho, são válidas, permanecem válidas mesmo depois da caducidade da medida provisória 927, mas, a partir do dia 20 de julho,
quando 19 caducou a medida provisória, já não é mais possível se fazer essa alteração unilateralmente. Tem que se voltar a aplicar as regras existentes antes da medida provisória 927, que tem que se fazer o pacto com o trabalhador para se fazer essa transformação no contrato de trabalho. Mas essas dúvidas todas surgem com relação a diversos atos, inclusive com relação às férias. Houve uma flexibilização de férias para que não precisasse se avisar com 30 dias, não se precisasse pagar antecipadamente a remuneração de férias, pudesse se deferir, pagar posteriormente o terço de férias, tudo isso durante aquele período. E eu acho que a sua pergunta é essa. Uma vez que caducou, o que é que acontece? Eu vou ter que pagar aquele terço de férias que, quando eu dei férias, estava combinado que eu poderia pagar lá em dezembro, junto do 13º? Os acordos que eu fiz, acordos não, as decisões, as alterações unilaterais que eu fiz durante o período de validade da medida provisória, eu vou ter que agora, vamos dizer assim, consertá-los, fazendo um novo acordo? Uhum. Tudo isso é previsto na Constituição, que na caducidade de uma medida provisória, poderia o próprio Congresso Nacional expedir um decreto legislativo regulando essas relações. Como ele não fez, resta-nos tomar as medidas que a gente acredita que trazem alguma segurança jurídica. Nesse caso concreto, se fosse possível, e eu acho que na maioria vai ser possível, eu formalizaria um contrato de trabalho a partir de agora, deixando tudo muito mais seguro e com menos insegurança jurídica. Obrigado, Maia. Bom, o outro ponto que foi bastante discutido, né, é em relação à questão de concessão de benefícios. Tá? Isso principalmente está relacionado com a questão do regime do teletrabalho. Tá? Renata, eu recebi muitos questionamentos em relação à concessão de benefícios, se eu mantenho os benefícios ou não mantenho os benefícios. Com a implementação do teletrabalho, muitas empresas estão buscando aí novas formas de concessão desses benefícios, até para ajudar os empregados, né, com essa nova modalidade de trabalho, né? O que você tem ouvido mais dos RHs em relação a esse tema? Bom, Walter, o que eu tenho escutado é que o brasileiro, eu falo que ele é muito criativo, né? Então, a gente tem escutado diversas coisas, e assim, até insights bem interessantes, né? Mas, começando mais para o mais tradicional. Bom, o que eu observei? Que muitas empresas, elas tiveram um saving, uma vez que colocaram os seus empregados trabalhando de forma remota, suspenderam, melhor dizendo, o Vale Transporte, né? Ajuda de combustível, porque a gente, por conta do deslocamento, né? Então, eles tiveram esse saving e, no agregado, o que eles fizeram? Como passamos o nosso ambiente, né, de trabalho passou a ser a nossa residência, obviamente que a gente teve aumento de alguns custos, né? Custos com energia elétrica, custos principalmente com internet, até mesmo para ter uma internet que pudesse, como que eu posso dizer, pudesse suportar, né, toda essa transmissão de dados. Então, eu vi que muitas empresas forneceram ajudas de custo, primeiro, para comprar alguns suprimentos, né, alguns periféricos que pudesse ajudar no trabalho, como mouse, como um teclado, forneceram ajuda de custo para a internet, algumas também aumentaram o vale alimentação, porque a gente percebe que, conversando com muitas empresas, e até mesmo em pesquisas que essas empresas fizeram com seus empregados, alguns relatários que houve um aumento de custo na alimentação de quase 40%. Então, algumas empresas implementaram, né, uma ajuda de custo ou até mesmo aumentaram um valor considerável para a alimentação, e até mesmo benefícios que eu posso dizer aí nessa parte mais, né, criativa. Algumas empresas forneceram voucher de home office, voucher
via Rappi, de alimentação, até mesmo de happy hour. Então, assim, a gente viu diversas criatividades aí. E aí, o que a gente começou a verificar? Que muitas empresas, analisando isso, começaram até a repensar os seus modelos de benefício. Até muito começaram a voltar à discussão. O que eu posso, entendendo a minha população, será que eu não posso implementar um benefício também flexível? Porque aquilo que pode ser benéfico para uma pessoa pode não ser para outra. Então, por que não dar essa flexibilidade dentro de um pacote de pontos, de um cardápio, o empregado poder escolher aquele que mais se adequaria à sua necessidade? Então, eu vi muito as empresas agora voltar ao tema de discutir a implementação de um trabalho de um benefício flexível, né? Legal, Renata. Realmente, essa questão do benefício flexível tá tomando forma agora, né? Lira, bom, com relação a essa concessão de benefício, né, o flexível, como que você vê como as empresas podem formalizar, né, esses benefícios sem ter problemas futuros aí, em uma eventual reclamatória trabalhista ou até mesmo questionamento aí das autoridades competentes? Vamos lá. Então, como eu tinha colocado aqui, né, a nossa visão ela passa a ser bem diferente de tudo isso. Inclusive, eu estou tendo uma aula aqui, estou anotando tudo que a Renata está colocando para o José Maia aqui. Todos nós, e eu agradeço, né, a oportunidade. Mas é muito interessante porque tudo que vocês estão colocando chega aqui assim de uma enxurrada de solicitações e informações de muito do que vocês estão colocando aqui. Então, quando a gente fala em benefícios, por exemplo, né, nós estamos numa mediação judicial, né, que no momento da crise o sindicato ele nos acionou não só nós, como vários hospitais, autarquias, né, de São Paulo, né, para essa questão de rever os benefícios, né, e essa flexibilidade que a Renata colocou é muito interessante, né. Aqui ela é mais simples a situação, como a gente tem a cesta básica e o vale a alimentação, né, a gente dar essa escolha ao nosso profissional, né, e isso está sendo discutido de uma maneira, eu acho, bastante interessante, de uma maneira judicial, mas uma mediação mesmo, até porque a gente tem uma relação muito boa com o Sindicato da Saúde aqui de São Paulo, né, mas aí a gente enxerga também alguns benefícios interessantes que o nosso profissional enxergou como benefício nessa pandemia, que foi essas concessões que o José Maia colocou, essa MP que permitiu, né, a questão da antecipação de férias e tudo mais, mas é interessante que nós tivemos que cancelar as férias, toda a programação de férias, porque eu precisava do maior contingente de profissionais atuando. Então, você imagina a complicação que virou esse RH aqui, né? Com os profissionais falando, não, eu quero tirar férias, só que eu tinha até um decreto do governador que nos autorizava, baseado nessa MP, que a gente cancelasse essas férias, todo esse planejamento. Então, nós chegamos a cancelar em torno de 240 profissionais, férias de profissionais, né, para que eles tivessem, é lógico, dentro de uma coerência, né, quem estava na linha de frente, a gente priorizou as pessoas acima de 60 anos, os profissionais de risco, mas para vocês verem aí, assim, a gente teve telefonemas aqui, né, de familiares falando para nós, olha, coloquem o meu pai de férias, pelo amor de Deus, coloquem a minha mãe de férias, né, vocês vão ser responsáveis se acontecer alguma coisa com o meu familiar, né, com o meu ente querido. Então, foi uma pressão enorme diante disso, mas, por outro lado, depois, quando a gente percebeu que a pandemia estava se estabilizando e nós aprendemos a lidar com ela, né, então a gente percebeu que um contingente de profissionais era suficiente para atender aquela demanda, nós fizemos uma reunião com o comitê e aí nós começamos a incentivar as pessoas a saírem de férias, e aí utilizando todo o benefício da MP. Né? Que isso foi muito interessante. Então, primeiro nós buscamos as pessoas que a gente tinha cancelado, né? E começamos a motivar. Por quê? Porque o pós-pandemia
a gente até discute aqui que a gente está tendo muito trabalho e as pessoas acharam que não, nessa volta agora, nesse retorno pós-pandemia. A gente tem que desativar um covidário e a gente tem que trazer todas as unidades que estavam separadas em todos os institutos e trazer de volta, né? E tem algumas outras variáveis que a gente tem de insalubridade. A gente tem uma discussão muito grande, né, sobre o risco presumido e o risco real desse profissional, né? Então, a gente teve que fazer análise aqui, né, de mais de 3 mil análises de 3 mil profissionais com laudos, né, pela nossa Engenharia de Segurança e Saúde Ocupacional, né, e nós estamos sendo cobrados nessa mediação, essa questão, porque o advogado do sindicato fala, não, o risco é presumido, se é presumido, você tem que pagar 100%. Aí saiu ontem, ou foi anteontem, né, uma orientação, né, do Comitê de Saúde, que o risco é para todos, então tem que pagar 100% a insalubridade grau máximo para todos os profissionais, né? Só que agora já houve, ontem, uma manifestação que não, que você tem que analisar o nexo causal e tudo mais. Então, essa é uma situação de muita... a gente fica muito vulnerável, né? E é por isso que sempre a gente precisa do apoio da KPMG em tudo isso, né, Walter? Porque é uma questão muito complicada. Mas aí a tua pergunta, como a gente formalizar tudo isso, né? Porque a gente teve alguns benefícios, a questão do banco de horas, que a gente teve que trabalhar também, sem aquelas regras fixas, né, que nos facilitou, né? A questão do FGTS, que nós bloqueamos também, vamos pagar em dezembro, um terço de férias também, que foi permitido, e a gente vai estar pagando em dezembro isso, né, acumulado. Então, todas essas situações, agora, a nossa preocupação é essa. E agora? Inclusive, nós montamos aqui um comitê para discutir tudo isso, né? O que aconteceu na pandemia, e a gente vai estar fazendo um dossiê para, em momentos de fiscalização, possa facilitar para que a gente possa mostrar como foi feito. Então, eu acho que um ponto essencial, Walter, é a questão da formalização, né? A gente precisa formalizar muito bem, ter o apoio jurídico quanto a isso da casa, efetuar, né, e trabalhar muito fortemente a comunicação. Eu acho que isso é fundamental também, né? A comunicação junto aos teus profissionais, eu acho que elimina muitos ruídos, né? Então a gente tentou trabalhar muito com a transparência aqui. Nós criamos canal de comunicação, criamos um website, né, para estar trazendo todas as informações de todas as mudanças de leis e normas e regras voltadas à questão trabalhista. E uma outra coisa também foi um plano de prevenção, né, de proteção também, visando a questão dos reflexos trabalhistas que possam ter isso. Então, isso a gente trabalhou muito fortemente aqui com a Engenharia de Segurança, e a gente tentou isso apoiado pela nossa CCIH e o nosso comitê. Então, a gente vem discutindo isso nessa mediação, a gente tem um apoio também do próprio Ministério do Trabalho, que eles vêm nos apoiando e muitas vezes dando a gente como exemplo em muitas questões, mas é um longo caminho, e o que está chovendo mais agora é denúncias trabalhistas. Eu falo que a semana passada praticamente fiquei respondendo, né, todas essas questões. E eu acho que muitas vezes o quê, pessoal? Por questão de oportunismo, e também, muitas vezes, por a falta de informação, a desinformação. E isso porque nós investimos muito. Imagina se a gente não tivesse investido em comunicação, né? Então, eu acho que são os principais pontos aí que a gente tem que estar atento, né, para que a gente possa também facilitar a vida de uma fiscalização quando chegar aqui também, né? Eu até complemento um pouco, né, Lira? Acho que a formalização e a comunicação é super importante, mas um passo que ajuda muito é a discussão com o sindicato da categoria, né? Sim. Pode trazer uma base. Claro que a conversa com o sindicato às vezes não é tão simples, né? Mas, claro, ocorrendo uma negociação com o sindicato, isso ajuda bastante a evitar problemas futuros, né? Então, Walter, eu acho assim, esse ponto é importante você falar, né, que é um ponto fundamental aqui, assim, aqui na nossa fala aqui a gente acaba esquecendo de colocar alguns pontos, mas nós temos aqui um ponto, assim, principal das provas clínicas de São Paulo,
essa relação que a gente tem com o sindicato, não só eu, como a superintendência também. E isso eles mesmos muitas vezes colocam nas mediações e falam assim, olha, o Hospital das Clínicas nos atende e todas as mudanças que houve, que a gente teve que dar uma atenção maior, primeiro que a gente fez, nós fizemos uma chamada, fizemos uma reunião com o sindicato, colocando isso para o presidente do sindicato, e eles sempre nos apoiando, né, sempre muito em todas as questões, isso nos dá uma tranquilidade, né? Tanto que quando eram 4 itens que estavam nessa mediação, os 4 itens, a presidente do sindicato falou, não, o Lira já se antecipou, nós já sentamos, já conversamos e a gente já tem um horizonte aí para estar resolvendo essas questões. Então, isso que você está colocando é fundamental mesmo, e a gente vê a dificuldade das empresas de estarem abrindo esse diálogo com o sindicato, inclusive os hospitais, né, públicos também, que a gente está tentando auxiliar. Nós criamos até uma frente junto à Secretaria de São Paulo, né, que nós vamos agora criar uma agenda de discussão com todas as autarquias de São Paulo, com o sindicato, pelo menos uma vez a cada 2 meses, pelo menos, para discutir os problemas e tomar aí decisões aí que englobem todos os hospitais e autarquias de São Paulo. Legal, Lira. Maia, falando um pouco sobre benefícios do governo, né? O governo, ele, via medida provisória, instituiu o benefício emergencial para os empregadores aí que instituíssem aí a redução de jornada ou a suspensão do contrato de trabalho, né? Bom, com a conversão em lei, fica decidido que o governo federal, via decreto, ele pode postergar ou não, né, esse benefício. A questão que fica é se as empresas, na verdade, se o governo federal vai postergar isso, né, até qual o prazo definido, não sei se até o fim da pandemia, ou se existe alguma previsão de alteração de valor desse benefício. Pois é. Houve 2 frentes, na verdade, que o governo teve que atuar com relação a benefícios, né? Tem aquelas pessoas que estão sob o guarda-chuva de um emprego e tem aquelas que não tinham qualquer cobertura, porque são autônomos, são profissionais e, às vezes, camelôs, e, enfim. Ele atuou de 2 formas, né? Primeiro, o Congresso, na verdade, que fez. No caso, foi o Congresso que atuou com relação a criar o auxílio emergencial, esse auxílio para aqueles que não têm emprego, na verdade, então, e criou logo de imediato no valor de R$600, não é isso? Foi o que saiu de lá, mas que na semana passada já foi o governo já estendeu até dezembro, né, o que tinha sido criado para 3 meses, estendeu já até dezembro e reduzindo o valor para R$300. Esse para aqueles que não têm emprego. Com relação aos que têm emprego, esse que você fez referência, né? A medida provisória 936 visou justo alcançar as empresas, por meio das empresas. Então, o acordo tem que ser feito pelas empresas com seus empregados e formalizados e entregue ao governo, para que eles, na verdade, na expectativa de preservar os empregos. Porque o raciocínio é esse. Teremos uma crise, como eu falei no início, temos uma crise e essa crise vai passar. E quando passar, teremos que ter uma retomada da atividade econômica. E essa retomada será muito mais simples se as empresas continuarem vivas, se elas continuarem existindo. Então, foi essa a filosofia de, por meio das empresas, chegar aos empregados. Mas o benefício foi dado para aqueles que fizeram um acordo diretamente para os trabalhadores. Não foi dado um recurso para as empresas. Se facilitou a possibilidade de fazer um acordo de suspensão ou de redução de salário e jornada, e se direcionou o recurso diretamente para o trabalhador. Aí você pergunta, as dificuldades em relação a aí foram muitas, sobretudo com relação aos cadastros governamentais. Como viabilizar de forma tão rápida uma política pública dessa, tão abrangente, num tempo tão curto? E aí é o que todas as vezes eu faço questão de ressaltar a importância que saltou mais aos olhos de todo mundo de um sistema como o social, e o quão necessário é um sistema como esse para se viabilizar medidas
tão urgente como essa que a gente está passando. A ideia e a lei não, o decreto legislativo que instituiu o estado de calamidade pública lá em março, né, o decreto número 6, já criou até dezembro o estado de calamidade pública. E a lei que concedeu ao governo fazer essas, vamos dizer assim, prorrogações ou revisão desses períodos para a concessão desses benefícios, já limitou enquanto houver o período de calamidade. E esse já está estipulado que é até dezembro. Então, o governo já sinalizou, e com relação ao auxílio emergencial, já colocou até dezembro, com relação ao benefício, ao bem, que é aquele do trabalhador, já prorrogou até 180 dias, tanto a redução como a suspensão do contrato, e tudo isso deve bater até dezembro. Nós esperamos em Deus que até dezembro as coisas melhorem e que a gente possa retomar a coisa. Agora, se não retoma, se houver ainda essa, sei lá o que, uma segunda onda, e se a gente não estiver livre disso, provavelmente será estendido o período de calamidade. José Maia. Acho que houve alguma fragilidade na internet, não sei. Vocês me ouvem? Sim, Zé Maia. A gente só perdeu esse final. Sim. Então, a gente tem esperança de que até dezembro isso se resolva e que não seja mais necessário qualquer prorrogação. Mas o governo já sinalizou que até o final da pandemia, ou melhor, do estado de calamidade, que já está estipulado que é até dezembro, ele já assegurou que haverá essa medida de suporte aos trabalhadores e às empresas para que se preservem os empregos na medida do possível. Obrigado, Zé Maia. Acho um dos temas que tem sido bastante discutido em relação ao pós-pandemia, né, ao retorno, em relação à questão da segurança e saúde do trabalhador, principalmente na questão da volta aos escritórios, os protocolos aí de saúde que terão que ser implementados, né, até para garantir a saúde dos trabalhadores, né. Nesse contexto, Renata, o que você tem visto assim por parte das empresas em relação a essa análise que eles estão fazendo em relação ao retorno, né? Quais são os principais motivadores, né, para eles primeiro voltarem? Você falou já um pouco disso. E quais são os principais protocolos aí de segurança e saúde que eles estão implementando? Bom, Walter, realmente eu acho que o que preocupa muitos RHs e as companhias como um todo será a questão do protocolo de saúde, né? Será que muitas empresas elas ainda não estão conseguindo atender as questões de protocolo de saúde, né? Porque se a gente for analisar também é algo que para atender esse protocolo de saúde precisa ter um dispêndio, aí começa a ser também oneroso, e quando você coloca na balança, vamos continuar trabalhando de forma remota, porque no final do dia ele passa a ser menos custoso e também os empregados ainda não se sentem ainda seguros para voltar, e também tem aquele grupo, né, de risco. Muitas empresas também algumas que necessitam voltar porque o seu business assim o exige, fizeram então uso de ferramentas tecnológicas. Tem grandes empresas aí do mercado fornecendo equipamento em que você consegue auferir, né, a temperatura, até mesmo em cabines, reestruturou todo o seu programa de saúde e segurança do trabalho. Então, realmente teve uma função muito importante dos técnicos, engenheiros, médicos do trabalho, né, para rever e reestruturar as suas políticas, questões de monitoramento também. Como que eu vou fazer o monitoramento
de saúde da minha população, né? Hoje a gente vê aí na mídia alguns apps que conseguem, de uma maneira em real time, né, fazer o monitoramento e saber o contingente de seus empregados, aqueles que estão com indícios de Covid, aqueles que já estão no período Covid, aqueles que saíram. Então, realmente é algo que as empresas, ao pensar que querem retomar, também estão avaliando essa questão de redução de custo, né? Porque tudo isso é custo, né? Nada é barato, né? Mas eu estou vendo muito isso, essa preocupação dessas empresas em fazer essa implementação dos protocolos de saúde versus o dispêndio que ela vai ter, né? Então, está ainda... Legal. Não tem um certo ou errado, aí realmente é pontual e caso a caso, né? Legal, Renata. E aí eu vou provocar o Lira, né? Acho que o Lira é o maior conhecedor dessa matéria aqui, porque bom, ele está num ambiente realmente bem delicado, né? Você pode dar de dica aqui para as empresas, Lira, em termos de protocolos de segurança e saúde, para as empresas que estão pensando em retornar aos escritórios, né? Então, essa aí é a principal pergunta, né, que sempre está chegando aqui até nós, né? Mas é assim, primeiro que a gente nós somos um dos maiores centros de saúde, né, a gente sempre fala do mundo, porque a gente tem os nossos professores aqui, que sempre são segundas opiniões em hospitais na Europa, Estados Unidos e tudo mais, né? Então, assim, o nosso comitê, a nossa CCIH, aqui, que é a nossa Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, eles trabalham muito fortemente e trabalharam em protocolos, inclusive eles vêm até assessorando algumas escolas, volta às escolas e também empresas também, né, que estão nos procurando aqui. Mas eu coloco assim, primeiro, eu sempre falo que o ponto é uma mudança de comportamento, né? A gente vai ter que focar muito essa questão, a mudança de cultura para todos, a mudança de comportamento geral. Então, assim, se você pegar alguns aspectos aqui, nós fornecemos desde o início a máscara de pano para todos os nossos profissionais, os 22 mil profissionais, lógico, né, para os que não estavam na linha de frente, né, quem está na linha de frente, quem está em áreas hospitalares de risco, naturalmente já tem dentro das NRs as máscaras devidas, né, mas esse é um ponto importante, tanto que teve, assim, só para uns dados para vocês também, teve um estudo que saiu, inclusive na UOL, agora que foi feito aqui pelos nossos professores aqui do Hospital das Clínicas, fizeram uma análise que houve mais contaminação, né, nos nossos profissionais de segurança, né, e limpeza, que são as terceiras, do que nos próprios profissionais que atuaram diretamente na UTI do Covid. Então, esse é um dado importante. Outro dado também, que nós começamos a analisar os nossos números aqui, e a gente percebeu que o maior índice de contaminação eram nas áreas administrativas, nas áreas que não estavam no enfrentamento, né? Então, a gente foi analisar por quê. E aí, essa análise que nós chegamos foi que ou é um pouco a falta de cuidado mesmo, não vou dizer desleixo, né, mas a falta de cuidado na questão, e o transporte coletivo, né? Esse era um dos principais fatores que os profissionais estavam sendo contaminados, né? E aí, normalmente, as pessoas falam, a área hospitalar é uma área de risco e tal. Aqui nós tomamos os cuidados devidos, né? Então, é uma coisa até interessante, porque aqui, a cada 10 passos que você anda, você tem um álcool gel, né? Eu fui em uma empresa aí, né? Eu fiquei apavorado, que eu olhava na parede e eu não via álcool. Eu falei para eles, pelo amor de Deus, me ajuda, onde tem um álcool gel aqui, porque a gente fica com essas questões de toque também, né? Para essas questões, mas são cuidados, acho que importantes. Mas disso tudo também, para esse novo normal, eu acho que tem a questão da organização de trabalho, nós temos que rever a organização de trabalho. Eu acho que a gente tem uma cultura importante também, que a gente já está começando a trabalhar aqui, que é voltar aos 5S lá, né? Eu não posso mais ter esse monte de quadros, fotos do filho, da mãe, da família inteira, 8 canetas, 10 lápis e tal, que tudo isso gera um risco. Então, é trabalhar com ambiente clean,
né? A gente tem que ter as mesas mais limpas possíveis, e o nosso ambiente mais limpo possível. A questão do distanciamento, e se eu não tenho esse distanciamento adequado, eu vou ter que trabalhar com proteção, né, entre as mesas. Isso a gente já está vendo muito. Uma outra questão importante é a questão de refeitórios, né? As empresas que têm refeitórios, ainda mais linha de produções e tal, né? Que até a nossa engenharia aqui desenvolveu, né? Um sistema que protege, que você coloca em cima da mesa e fica dividido em quadrados transparentes, que você vê a pessoa do lado, né? E isso também é algo que tem que se pensar também, inclusive uma coisa interessante, o profissional está cobrando isso, né? Isso é muito interessante também. E outros fatores que eu acho fundamental, então, tudo isso, igual a Renata falou, né? Gera uma despesa, tem um custo para isso. Então, a gente tem que trabalhar incessantemente a comunicação, a gente tem que estar investindo muito nessa questão da comunicação visual, né? Então, identificação em elevador, se há 5 pessoas, os 5 pontos dentro do elevador. É interessante que nós estamos trabalhando aqui também, quando você descer uma escada, leve a mão próxima do corrimão, só pegue se você se sentir seguro, você pega nesse corrimão. Então, são todas orientações que é de comportamento, né? E que a gente vai ter que repensar aí em todas essas questões. Mas é interessante também, viu só fechando, viu, Renata, que a questão do teletrabalho foi um verdadeiro aprendizado para nós aqui. E a gente percebeu, pela primeira vez, que é possível sim nós até montamos um projeto super bonito de teletrabalho, né? Que é lógico que a gente vai ter que mudar a cultura um pouco, vai ter que ver aonde cabe isso, e nós não temos essa cultura ainda, né? Mas tudo isso vai auxiliar dentro de um contexto geral, e tem áreas aqui que, com certeza, dá para trabalhar o teletrabalho, sim. E hoje nós somos apoiados dentro também de um decreto do governador, que no momento de pandemia não entrava a área da saúde e a área da segurança. Mas pós-pandemia a gente está com o projeto pronto. E até complementando, Líria, o que a gente tem visto muito agora, as empresas, né, a gente está com um boom muito grande das empresas. Primeiro, já está no trimestre para fechar o ano, aprovação de budget, pensando na retomada, a gente teve um aumento muito grande de solicitação de ajuda na implementação, né? E aí, quando a gente começa a discutir como que é interessante analisar a maturidade do nível de flexibilidade de cada organização, porque dependendo do nível de maturidade, mesmo que ela foi obrigada a se adequar a essa nova realidade, mas numa retomada, quando ela faz o seu diagnóstico 360, ela vê que ela não tem um fit cultural, porque ela tem as questões de liderança, ela não consegue atender alguns protocolos, né, de segurança. Então, assim, é muito interessante. Então, é muito pontual e peculiar de cada empresa mesmo. E, às vezes, fazendo essa análise, esse diagnóstico 360, dependendo do tipo em que estágio de maturidade a empresa está, porque também essa questão comportamental ela é muito forte, porque a gente está mudando, né, uma mudança de cultura, né? Ela analisa que no final do dia ela não está preparada. Então, ela começa a verificar outras formas de flexibilidade que não seja exatamente um home office ou um trabalho remoto, mas ela já vi muitas empresas chegar num ponto que fala assim, neste momento eu não tenho a minha maturidade, porque a liderança ela não está preparada, né? Ainda tem alguns gaps, principalmente de infraestrutura, e que eu vou adotar, por exemplo, uma jornada reduzida ou uma jornada flexível. Então, nossa, eu falo que está sendo muito enriquecedor, né? O que esse momento, né, da nossa área trabalhista, né, e de previdência está vivendo, né? É aquilo que o Maia falou no começo, né? Nunca a nossa área teve tão em alta, né, como agora, né? Como hoje em dia. Como hoje em dia. Falando um pouco sobre a questão da Covid,
em relação, principalmente, acho que o governo federal publicou, né, 2 portarias, uma colocando que a Covid pode ser tratada como doença ocupacional e a outra revogando, gerando aí uma certa confusão, né? Maia, nesse caso, o que as empresas podem fazer aí para evitar qualquer questionamento futuro sobre esse tema? A confusão, na verdade, nasceu lá, de novo, naquela medida provisória 927, né? Onde veio o artigo, acho que 29, e fez um Covid-19 não seria doença ocupacional, salvo se fosse provado o nexo de causalidade. Realmente, ali, ele já trouxe uma ação perigosa, delicada, na hora que colocou ali, foi rechaçado quase que de imediato pelo judiciário, mas levantou todos os problemas. O judiciário disse, não é bem assim, você não vai simplesmente dizer que não é doença ocupacional, que precisa... Ser uma doença ocupacional, não temos dúvidas, ouvimos Lira aí, ela pode ser uma doença decorrente do trabalho da pessoa. Poder pode. E o que aconteceu é que, você falou governo federal, na verdade foi o Ministério da Saúde que publica, já de ordinário, já publica as doenças que podem ser doenças ocupacionais. Então, a lei não fez mais não do que o devido, que era dizer, olha, a Covid também tem que ser. Por que ela não constava dessa lista? Porque não existia a Covid, eu não tinha o conhecimento da Covid-19. Então, seria oportuno, sim, o Ministério da Saúde publicar na lista de doenças ocupacionais também a Covid-19. Mas o nível de ruído já é tão alto, porque quando houve a manifestação do judiciário dizendo que a medida provisória não podia dizer aquilo de pronto, mas apenas disse isso, já disseram, o judiciário, o Supremo, disse que a Covid-19 é doença do trabalho. Jamais disse. Ele não disse que é doença do trabalho, ele disse que podia ser, que não era alguém dizendo que não era, que não seria. Foi isso que disse. Então, esse problema já gerou ruído, e quando o Ministério da Saúde fez o que lhe era pertinente e cabível, de incluir numa lista específica de doenças essa doença, para que pudesse se fazer uso nos locais devidos, aí já gerou aquele ruído de novo, aí no dia seguinte se revoga, para dizer, não, tudo bem, tira isso daqui. Mas, claro, não teria problema nenhum estar na lista, deveria estar na lista, e o fato de estar na lista não estava mudando nada na legislação, nem na interpretação. Mas o ambiente é muito sensível, né? E faz com que tudo seja... Eu estava ouvindo o Lira, né? Ouvindo o Lira falando sobre essa época de pandemia e o quanto isso aumenta o risco no ambiente de trabalho hospitalar. A mesma coisa eu podia dizer que é o risco jurídico no ambiente de trabalho, né? Gera um risco enorme de contaminação e essa medida do Lira de sempre fazer uso, já proposto pelo Walter, fazer uso dos sindicatos é mais do que adequada, e eu digo mais, colocar no colo do jurídico, porque o risco, de fato, é elevado diante de todas as normas. Então, que se faça um balanço de riscos para se tomar as medidas cautelares para se coibir qualquer passivo trabalhista. É isso aí. Obrigado, Zé Maia. Desculpa, acho que foi uma pergunta bem capciosa aqui, né? Bom, falar um pouco sobre e-social. O e-social, a gente até teve algumas reuniões do projeto piloto, né, nesse período de pandemia, e a gente discutiu bastante em relação à questão de simplificação. E teve agora uma publicação por parte da Receita, na verdade do grupo, né, que compõe o e-social por parte do governo, em relação à suspensão dos prazos, né? Mas eu começo aqui, Lira, eu sei que o e-social ele é um processo que acho que provavelmente será, apesar de ter o prazo suspenso agora, ele vai se manter, né? Quer dizer, as empresas que ainda estão pendentes de utilizarem o e-social, elas vão utilizar no futuro próximo.
Queria ouvir um pouco de você como que foi o processo, está sendo, né, o processo de implementação, e se com a pandemia esse processo, de certa forma, foi alterado ou não. Então, Walter, essa questão do E-Social, a gente vinha trabalhando fortemente, né, num projeto, que a gente tem um nível de complexidade aqui, né, que nós temos, nós somos uma instituição autarquia, né, uma instituição pública, e que tem um calendário, né, e nós somos apoiados por duas fundações aqui, a Fundação Faculdade de Medicina e a Fundação Zerbini, e essas fundações, ela tem um cunho privado, né, então seguem o outro cronograma, né, então a gente vinha trabalhando aqui em um projeto corporativo, né, envolvendo até para otimizar recurso também, né, para todas as ações. Então, a gente vinha fortemente. A Fundação Faculdade de Medicina e a Fundação Zerbini, elas já iniciaram, né, até devido aos prazos anteriores e o cronograma anterior, eles já iniciaram folha de pagamento, já iniciaram muitas informações que começaram a encaminhar, né? Mas, devido ao Covid, a gente teve que parar tudo, né? Então, aqui a gente teve que focar totalmente, que todas as equipes hoje, assim, e aqui, ainda mais no Hospital das Clínicas, não tinha espaço para você falar outro tema, a não ser a questão de vamos vencer essa batalha com o Covid, né? Então, devido a tudo isso, a gente teve que parar, né? E a gente agora, no último mês, a gente está retomando tudo, a gente está com a implantação do sistema de saúde ocupacional, né? Então, a gente já chamou todas as reuniões, a gente já está reunindo de forma virtual, a gente já está retomando. Ontem mesmo já me passaram a informação que a gente vai inserir todas as informações essa semana, né, da saúde ocupacional. Então, assim, e a gente lá atrás, antes da pandemia, a gente ia começar a trabalhar o 2B, né? Que a gente foi feito o Aziz e o 2B, foi feito todo o trabalho, até com a ajuda da própria KPMG, né? Dentro desse trabalho de como a gente atua hoje, como que tem que ser com luz ao E-Social. Então, e a gente tem um projeto, e esse projeto a gente ia entrar agora com a implementação de todos esses processos. Nós, internamente, aqui a gente continuou com esse processo, a gente está revendo todos, tudo voltado à folha de pagamento, a gente está trabalhando com o método ágil aqui nessas questões, e agora a gente está expandindo agora para os outros institutos e também voltando e retomando esse contato com as fundações, né? Mas é lógico, né, Walter, uma coisa que é muito difícil que eu falo, gente, não vamos anunciar essas mudanças de cronograma, porque senão o pessoal relaxa. Aí o pessoal me pergunta, eu falo, não, o cronograma é o mesmo, vamos trabalhar e tal. Mas isso acaba dificultando muito, né? Tanto que a questão da saúde ocupacional mesmo, eu falo para o nosso engenheiro aqui, eu falo, não, vamos trabalhar da mesma maneira como se fosse o primeiro cronograma, senão o negócio fica difícil. Legal, Lira. Aí eu passo a provocação para o Zé Maia, né? Sei que a gente teve a publicação, né, por parte dos entes, né, que administram o social em relação à suspensão dos prazos, né? Queria ver contigo se existe alguma perspectiva, né, em relação à definição de algum cronograma formal e principalmente em relação à simplificação, né? Se existe algum prazo para a implementação das simplificações já discutidas. Então, estava em vigor, né, a medida provisória 1419, que dizia que no cronograma, que já havia um cronograma, e dessa semana, no dia 8 de setembro, as empresas do terceiro grupo já estariam obrigadas a prestar informações de folha, e as empresas do primeiro grupo, informações de SFP. E nós tentamos, e você, Walter, foi testemunha na nossa reunião do GT Confederativo, tentar fechar. Consumiu, né? Para já publicarmos um novo cronograma e não apenas suspender o cronograma do E-Social. Mas não foi possível, não tivemos, mas sabíamos da necessidade. Face a isso que o Lira falou. As empresas não estão com cabeça, não estão com qualquer
espaço na agenda para algo que não seja lidar com a Covid, né? Então, nós resolvemos adiar e publicamos essa portaria conjunta, suspendendo os prazos, mas temos a expectativa de o mais breve possível, já assim que nós tenhamos uma noção melhor com relação ao ambiente de trabalho nas empresas, que a gente já publique o novo cronograma. O Lira está certo, não deve desmobilizar, sempre cria alguma insegurança. 9. Da necessidade e utilidade de um sistema como é social, então não há nenhum risco. Então, vai continuar e em breve nós publicaremos o novo cronograma. A sua pergunta é se tem expectativa. Porém, fizemos questão de assegurar na própria portaria, para deixar claro para todo mundo, que, seja qual for o cronograma, pelo menos 6 meses de antecedência, desde a publicação do novo layout, do layout. Então, ali já se assegurou 6 meses. O que é que a gente pensa? A gente tem em outubro o novo layout, esse layout simplificado, que as pessoas já conhecem, que é aquela versão beta que nós publicamos já há mais de 6 meses, para que as pessoas saibam do que estamos falando, e publicando isso em outubro. Então, a gente tem novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e até abril. Essa é hoje a nossa expectativa, que o que a gente tinha para setembro vá para março ou abril, dependendo da nossa capacidade de publicar esse novo layout. E aí, então, vamos dizer assim, startar o cronograma possível. Essa é a nossa expectativa, Walter. Perfeito, José Maia. Acredito que o Lira vai estar ansioso aí por essa publicação em outubro. Falando um pouco sobre fiscalização, Zé Maia, você pode dar um panorama um pouco de como foi o processo de fiscalização do trabalho no período da pandemia e como que você espera, né, que a fiscalização proceda aí no período pós-pandemia? Com relação à fiscalização, também sofreu um forte impacto com relação ao período de pandemia. Por quê? Porque tivemos que voltar nossas ações para o assunto e o foco para a Covid-19. Então, muitas das nossas ações têm sido no sentido de tentar preservar o ambiente de trabalho em termos de segurança. Houve vamos dizer assim, uma ação também específica tentando assegurar que não haja fraude no uso desses benefícios, né? Muita não, mas algumas empresas colocando seus trabalhadores todos com suspensão de contrato, e empresas que nunca tiveram, talvez, tanta demanda como estão tendo. Então, isso sempre levantou suspeitas e a fiscalização tem atuado mais nisso do que em outros pontos que são o dia a dia da fiscalização. Estamos muito mais voltados a tentar preservar a segurança nos ambientes de trabalho e a preservar as medidas de salvaguardas que foram criadas. Essa tem sido a nossa ação durante esse período de pandemia. Agora, o pós-pandemia, que daí a importância que eu tenho ressaltado em todos os fóruns que tenho a oportunidade de trabalhar, é a necessidade de se fazer as coisas corretas nesse momento, porque vai deixar um rastro imenso. As pessoas, muitas vezes, prescindem de um profissional qualificado ou da necessidade de se consultar alguém que esteja apto a interpretar e aplicar a norma. Normas tão novas, né? Quase que restam muito pouco, com muito pouco tempo para se fazer um estudo profundo, então tem que se fazer algo da forma mais segura, porque o rastro vai ficar, o tempo não volta.
E tudo que for feito a revelia da lei, sem isso vai deixar um rastro grande de insegurança jurídica, e essa vai ser provavelmente a nova onda da fiscalização pós-pandemia. É saber quem, de fato, durante a pandemia, cumpriu a legislação, que foi já flexibilizada bastante para que se atendesse às necessidades, mas também vai se buscar aqueles que abusaram, aqueles que não se precaveram da forma que deveriam. Enfim, essa eu acho que é a visão da inspeção do trabalho nesse momento. Obrigado, Maia. É sempre bom ouvir você em relação a esses temas. Eu vou encerrar, né, os temas que serão que a gente tinha previsto para o debate, e vou abrir aqui para perguntas, principalmente em relação ao tempo. Temos mais 5 minutinhos aqui do painel. Eu vou pegar aqui uma pergunta do Mário Umberg, que ele questionou o seguinte, assim, como acham que a Justiça do Trabalho se comportará em relação à questão da Covid ser uma doença laboral, né? Como que eu posso controlar a atividade diária do trabalhador para que a empresa não seja penalizada posteriormente? Não sei, Lira, você quer comentar um pouco sobre isso? Olha, eu acho que isso, Walter, eu acho que é o grande desafio, né? A gente vem discutindo muito aqui no Hospital das Clínicas a questão de rever os protocolos voltados à engenharia de segurança, saúde ocupacional e tudo mais. A pandemia, ela foi um divisor de águas, essa pandemia do Covid. Então, a gente até está criando alguns grupos para estar rediscutindo essas questões, mas a gente vai ter que revisitar os nossos conceitos quanto ao ambiente de trabalho. A gente vai ter que pensar, né, em como a gente avalia esses ambientes, sobre orientação para os profissionais quanto à preservação, né, e quanto também à prevenção dos nossos profissionais quanto à contaminação. Então, muitas coisas eu acredito que vão mudar. E isso tem que partir de cada empresa, dos serviços de saúde ocupacional, dos serviços dos SESMITs, né, que a gente tem, no sentido de revisitar e ser crítico nessas colocações. Não ficar defendendo o que era antes e ficar brigando com o sindicato, com a questão judicial, ou o que seja. Então, esse é um desafio importante para que a gente tenha. A gente vai ter que ver a questão do PCMSO, a gente vai ter que ver a questão dos PPRAs, de como a gente avaliava antes e como tem que ser agora. E esse é um verdadeiro desafio que a gente tem, porque é tudo muito novo, mas é algo que a gente não sabe se vai terminar daqui 1 mês, 2 meses, ou se a vacina até agora, até a gente não tem ainda sinalização. Então, vamos ter que nos se preparar para isso. Eu acredito que é só através de protocolos bem definidos aí quanto a isso. Obrigado, Lira. Vou passar a próxima pergunta aqui, da Larissa Mello, vou passar para o Maia. Ela questiona o seguinte, devemos pagar 1/3 de férias agora, tendo em vista a caducidade da MP 927, que permitiu o pagamento até 20 de dezembro? Como eu tinha dito, eu entendo que os atos praticados durante a validade da medida provisória 927 se aperfeiçoaram ali, como, por exemplo, a concessão das férias, continuam valendo, e aquelas pessoas que postergaram o pagamento para o momento do pagamento do 13º lá em dezembro, eu entendo que continuam com esse mesmo prazo, pois concederam férias naquelas condições naquele momento. Mesmo revogada não, mesmo caducando a medida provisória, eu acredito que não. Claro que qualquer férias concedida após o dia 20 de julho, que é o prazo, que onde já não mais vigorava a medida provisória, aí sim o pagamento do terço de férias, assim como da remuneração de férias, deve ser feito até 2 dias antes das férias, e as comunicações de férias voltaram a terem que ser feitas com 30 dias de antecedência. Enfim, volta à regra que valia anteriormente. Mas eu entendo que com a caducidade não prejudicou o prazo que foi dado durante a medida provisória para pagar em dezembro essa verba.
Quem utilizou o benefício, né, quem concedeu as férias, vai poder pagar até 30 de dezembro. Agora, quem conceder as férias agora, né, já com a MP não estando mais em vigor, não vai ter esse benefício, né, vai ter que pagar 1/3 dentro do prazo estipulado pela CLT. O meu entendimento. Pode ter um auditor que pense diferente, 300 juízes, mas eu acredito que vai ser esse o caminho que vai ser adotado pela Inspeção do Trabalho. Ok. Uma última pergunta aqui para a Renata, na verdade, é um pouco em relação à questão do controle de jornada para os empregados que estão no regime de teletrabalho, né? Existe uma questão de que o empregado que está em regime de teletrabalho, você não tem a obrigatoriedade de realizar o controle de jornada, tá? Mas as empresas, de uma certa forma, estão realizando o controle disso, né? Até em detrimento aí ao próprio benefício do empregado. E como que você vê que os RHs hoje estão trabalhando, Renata, para efetuar esse controle de jornada, né? Eles estão de uma forma eletrônica ou voltaram para o timesheet anterior, que no início das nossas carreiras, né, a gente utilizava bem? Como que você tem visto isso? Bom, Walter, eu tenho visto, assim, de tudo, né, como eu disse anteriormente, desde realmente, existe muita dúvida dos RHs nisso, né, principalmente, acho que um pouco atrelada à caducidade da MP, então acho que isso também deixou um pouco o pessoal do RH no limbo, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, mas, de uma maneira geral, boa parte das empresas permaneceram o controle de jornada de forma manual. É uma ou outra que realmente investiu num aplicativo para fazer esse controle de maneira eletrônica, mas a sua grande maioria ainda permaneceram em controle manual, né? Obviamente, grandes empresas mais do ramo de tecnologia, enfim, outras multinacionais, não. Até aplicaram, né, um app para esse tipo de controle, validaram junto com o sindicato, mas as demais empresas permaneceram no velho e bom timesheet. Bom, gente, eu gostaria de agradecer novamente, né, ao Zé Maia, o Luiz Lira e a Renata Andrade por esse ótimo painel. Vocês agregaram muito conhecimento e muita experiência. Espero aí que todos os participantes, né, deste painel tenham aproveitado. Tem uma lista de perguntas aqui, de questionamentos, que eu vou direcionar isso para os palestrantes e, de certa forma, a gente vai responder para vocês. E eu comento que esse painel foi gravado, né? Então ele estará disponível no site da KPMG aqui no Brasil em cerca de 3 dias. Então, caso você não queira acessar posteriormente, você pode. E agradeço novamente a todos os participantes aí. Não sei se Renata, Lira e Maia, vocês querem dar algumas palavras finais? Não, realmente foi um prazer. Eu acho que esse bate-papo, ele agregou em muito. Agradeço a oportunidade também de conhecer o Lira e o José Maia. Obrigada. Faço minhas palavras também. Acho que foi uma oportunidade muito boa de conhecer vocês e muito boa de esclarecer alguns pontos. Contem sempre conosco. Um abraço. Eu só tenho a agradecer, Val, foi uma verdadeira aula aí, aprendi muito com todos aí, né? Fiz muitas anotações aqui, né? Então, enfim, mas eu só queria fechar assim, em cima disso tudo, pessoal, tem uma coisa que a gente precisa focar em dar apoio, capacitar e trabalhar muito fortemente as nossas lideranças, gente. As nossas lideranças têm que estar preparadas para lidar com tudo isso, né? Porque ela tem que ser a força motriz da empresa que vai refletir nos nossos colaboradores, né? Então, eu acho que se a gente tem todas essas questões aí pragmáticas, mas temos que saber que tem uma maquininha que respira no meio disso tudo. Obrigado novamente, gente, e boa quinta-feira para todos. Abraço. Obrigada. Abraço, obrigado, prazer. Até mais. Um abraço a todos e todas.